Olá, bem-vindos a mais um To Be or Not To Be Rural. E hoje com o Gonçalo Santos Andrade, que nos vai tentar desmistificar algumas ideias que temos inculcadas sobre frutos e hortícolas. Bem-vindo, Gonçalo. Diga uma coisa. Está na nossa ideia de que os frutos e os hortícolas de primeira qualidade, bonitos, bons, são todos exportados e que em Portugal, naturalmente, ficam os de segunda qualidade. Isto é assim, não é? Olá, João. Obrigado por este repto. Os consumidores portugueses podem estar completamente descansados porque os produtos que têm à sua disposição têm a mesma qualidade e a mesma segurança alimentar que todos os consumidores que recebem os nossos fantásticos produtos, as nossas frutas e legumes, em todo o mundo, principalmente na União Europeia. Por vezes há esta noção que os produtores portugueses exportam grande parte da sua produção, o que é verdade em algumas situações. Por exemplo, nos pequenos frutos, em que houve um crescimento muito grande na última década, os produtores portugueses em 2013 exportavam, por exemplo, 31 milhões de euros de pequenos frutos. O ano de 2023 atingimos 294 milhões de euros e nós temos que ter uma noção que o nosso mercado local, as exportações de frutas e legumes, são maioritariamente para a União Europeia a 27. E esta linha Lisboa-Helsínquia é o nosso mercado local. Portugal tem 2,3% dos consumidores da União Europeia e quando há este crescimento muito grande de conseguirmos aumentar muito as áreas porque temos um clima excepcional para a produção de pequenos frutos. Por exemplo, na costa alentejana é o único local na Europa que consegue produzir 52 semanas por ano o produto como a framboesa. É muito importante nós termos canais de venda que consigam remunerar adequadamente, mas evidentemente que os portugueses, devido também às exigências, quer da indústria, quer do retalho, quer os clientes de mercados abastecedores, são com padrões iguais ou superiores aos melhores clientes a nível mundial. Por isso os portugueses podem estar descansados que a nível das frutas e legumes têm acesso a produtos como têm todos os consumidores a nível mundial. Agora há um dado muito importante. O setor a nível da produção, o setor das frutas, legumes, plantas ornamentais e flores, valia em 2010 2.200 milhões de euros de produção, exportava 780, ou seja, exportava cerca de 35% do valor que produzia e neste momento em 2023 vale mais de 5.100 milhões de euros, é impressionante este crescimento em 13 anos e exporta 2.300 milhões de euros. Se olharmos só para as frutas e legumes, são 4.500 milhões de euros de produção e com exportações de 2.200, ou seja, tem sido um crescimento enorme, muito importante para a economia nacional. Infelizmente as exportações de bens nacionais tiveram um ligeiro decréscimo em 2023 face a 2022, mas o setor agroalimentar cresceu, atingiu 9.500 milhões de euros, representa 12,5% das exportações da economia nacional e os consumidores têm que estar completamente tranquilos que têm um setor ativo, nunca para, mesmo nestes últimos anos que tivemos grandes desafios com 2 anos intensos de pandemia, 2 guerras que todos queremos que acabem rapidamente e que houve um grande impacto a nível dos custos de produção e 2 secas extremas, os consumidores nacionais tiveram sempre acesso a produtos de elevada qualidade, com segurança alimentar e eu atrevo-me a dizer a preços já não são tão acessíveis como eram há 5 ou 6 anos atrás, mas mesmo assim ainda há preços razoáveis. Olha, e diga-me lá outra coisa, e esta, se calhar é difícil também convencer-me, se não é que não é mesmo verdade. Os produtores nacionais estão a fazer excessivamente culturas à volta de produtos, digamos, subtropicais, tipo abacate,
e que não estão nada adaptados ao nosso clima e aos nossos solos. Isto é mesmo verdade. João, nós temos que ser pragmáticos, olhar para os dados. As alterações climáticas estão aí e nós temos que enfrentar os desafios às alterações climáticas. Houve realmente uma alteração grande do clima, principalmente na zona sul do país, no Algarve e no Alentejo, e nós hoje em dia temos condições de produção que não tínhamos há uma década atrás. E por isso nós temos que olhar muito para os nossos negócios do mercado para a produção e não da produção para o mercado, que é muitas vezes o erro que os produtores portugueses têm, e, no fundo, ver quais são as necessidades de mercado e quais são os produtos que o mercado está a remunerar melhor e há falta de produto. E, por exemplo, a questão do abacate, que vem de outro hemisfério e que, portanto, estamos sempre a importar muito abacate. Nós temos uma oportunidade, porque temos um clima neste momento diferente e temos a oportunidade de evitar que venham navios do outro lado do Atlântico com produto e, portanto, estes consumidores que hoje em dia são muito mais informados e que querem dietas mais equilibradas e saudáveis, têm em Portugal, começam a ter, evidentemente ainda numa escala pequena de oferta, mas começam a ter produtos subtropicais, produzidos principalmente na latitude sul do nosso país, mas que nós temos que aproveitar esta oportunidade. Outra situação que também um bocadinho relacionada com esta das alterações climáticas. Nós, a nível da União Europeia, estamos com uma pressão muito grande para os produtores terem uma produção cada vez mais amiga do ambiente e da preservação da biodiversidade, que é muito positivo. E todos temos que ter uma produção cada vez mais sustentável, mas tem que haver um equilíbrio correto a fim de todos os objetivos que temos e que colocamos junto dos produtores resultem num aumento da produção da União Europeia a 27 e uma diminuição das importações de países terceiros. Isso nem sempre acontece porque estamos com objetivos ambientais demasiado exigentes, embora, mais uma vez digo, este equilíbrio é muito importante, mas temos que ser pragmáticos a olhar para os números. A União Europeia a 27 neste momento é responsável por 6,4% da emissão de gases de efeito de estufa a nível mundial. O setor agroalimentar da União Europeia não ultrapassa 1%, Portugal é responsável por 0,0115% dessas emissões globais e por isso há que ter aqui um equilíbrio adequado e não nos esquecermos que os agricultores desempenham um papel importantíssimo na ocupação do território, que em Portugal é cerca de 90% do território, mas temos que ter aqui sempre metas ambiciosas, mas que sejam equilibradas, para preservar também a nossa segurança alimentar, porque as regras de produção que nós temos na União Europeia são muito mais exigentes do que os produtores nos países terceiros. Diga-me uma coisa, acha que de facto é importante esclarecer estes mitos para as pessoas, digamos, comuns como eu? Eu acho que é sempre bom esclarecermos os consumidores. Nós temos consumidores, ainda por cima no nosso setor das frutas e legumes, são consumidores que cada vez mais procuram os nossos produtos. Nós não nos podemos esquecer que atingimos o ano passado 8 mil milhões de consumidores. Até ao fim deste ano vamos ter 8,1 mil milhões. Nós até 2030 vamos ter 8,5 mil milhões e até 2037 vamos ter 9 mil milhões. Antigamente os nossos avós diziam-nos: preparem-se que daqui a 40 ou 50 anos vão ter que produzir muito mais, porque temos uma pressão enorme por parte dos consumidores em procurar produtos saudáveis, para dietas equilibradas. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos a acabar a universidade e vejo que eles têm um cuidado com a alimentação que eu não tinha e, portanto, nós hoje em dia temos também consumidores com outras preocupações e por isso importa esclarecer todos estes mitos, porque eu acredito que os produtores têm tido uma evolução na última década a nível tecnológico, de cuidado com o ambiente, com a preservação da biodiversidade. Os agricultores são os melhores amigos do ambiente e por isso é ótimo podermos esclarecer
estes mitos, porque nós vamos ser a solução para este crescimento demográfico. Se nós olharmos até 2100, o maior crescimento demográfico vão ser os próximos 12 anos e, portanto, esta pressão de produzirmos mais e melhor vai se acentuar e, portanto, esta iniciativa estão de parabéns porque corresponde exatamente ao que nós queremos. Consumidores altamente informados, esclarecidos e que possam comprar de uma forma segura e convicta. Se comprarem produtos portugueses, seguramente vão ter uma elevada qualidade, segurança alimentar e vão sair satisfeitos. Muito obrigado por estarem a assistir a mais um To Be or Not To Be Rural. Desta vez, para desmistificar temas à volta dos frutos e hortícolas, com o Gonçalo Santos Andrade, a quem agradeço muito a sua presença e os esclarecimentos. Muito obrigado, João.